Doenças inflamatórias intestinais, que tem como tema a visão holística do paciente com doença inflamatória intestinal. Estamos na segunda edição, preparada com muito carinho pela Alessandra, para que todos possam sair daqui mais seguros em relação ao tratamento e com um maior entendimento sobre as DIs. Os palestrantes são profissionais que voluntariamente aceitaram participar do segundo seminário Farmalê de DI, porque acreditam no poder da informação para a melhoria da qualidade de vida. Além das palestras, teremos sorteios de camisas da Alende, de brindes da Tricô e dos livros Registro de uma Cronista e Inabalável, A Vida e Luta de Clara Marino. As palestras poderão ser assistidas posteriormente no canal Farmalê no YouTube. Para dar as boas-vindas a todos, convido agora a Alessandra de Souza, farmacêutica e autora do Farmalê. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sempre preparo uma coisa para falar, mas eu acabo trazendo escrito para eu não ficar falando aqui sem parar e para eu não ficar emocionada, porque toda vez que eu venho para cá eu fico. Muito obrigada a todos vocês que acreditam que juntos somos mais fortes. E eu vou explicar um pouquinho para vocês por que visão holística, né? Que as pessoas confundem um pouco essa palavra, pensam que é alguma coisa mística, né? Eu já vi algumas pessoas achando isso. Bom, holos é uma palavra grega que significa o todo. O termo holístico se refere a uma abordagem de conhecimento que visa estabelecer pontes entre as fronteiras das ciências físicas, humanas e biológicas. O indivíduo deve ser tratado como um ser integral, dotado de mente e corpo. O paciente não deve ser mais visto como um ser doente que necessita somente de diagnóstico e tratamento medicamentoso. Esse indivíduo tem toda uma história que pode inclusive tê-lo levado ao estado de ausência de saúde daquele momento. É uma pessoa que tem família, profissão, atividades diversas que devido à doença tem sua rotina quebrada. Ele precisa de muito mais do que diagnóstico e medicamentos. Precisa de uma abordagem multidisciplinar que o acolha e o encoraje a lutar por sua qualidade de vida. Nas DIs, os problemas podem ir muito além do intestino, da diarreia. São necessidades cirúrgicas, psicológicas, sociais. Faz-se necessário que os profissionais de saúde, em especial os médicos, adotem uma postura humanitária e acolhedora na sua relação com os pacientes, na qual o acolhimento seja realizado mediante uma comunicação construtiva, que considere o usuário como um ser humano capaz de dialogar sobre suas necessidades no exercício do direito à saúde, baseando-se numa relação geradora de vínculo e responsabilização, ou seja, a responsabilidade tem que ser dividida com os dois. Acolher o paciente requer atenção, respeito e empatia dos profissionais e a responsabilização mútua para a promoção do bem-estar integral. Hoje eu tenho muito a agradecer. Gratidão ao Dr. Carlos Frederico, à doutora Bianca, à doutora Raquel, à doutora Tânia, à doutora Letícia e à doutora Júlia, por terem sido tocados da importância de contribuir com informação segura e de qualidade para os pacientes e todos aqueles envolvidos com as DIs. Tenho dito, esse evento era para ter sido em maio, mas por conta da greve e outros eventos que foram acontecendo, eu acabei transferindo ele para agosto. Mas eu tenho dito que o Maio Roxo de 2018 foi o melhor que eu já vi e tenho certeza que virão outros cada vez melhores. A conscientização dos pacientes, profissionais da saúde e todos aqueles envolvidos com as DIs está modificando o cenário de invisibilidade que nos encontramos. A união e engajamento tem sido marcante nos eventos do Maio Roxo. E isso não vai parar. Depende de cada um de nós manter todo esse envolvimento vivo, todo esse movimento vivo. Obrigada.
Obrigada, Alessandra. E a gente queria agradecer também aos nossos apoiadores, a Além, Associação do Leste Mineiro de DI, Anjos da Guarda, Associação, ABCD, Associação Brasileira de Colite Ulcerativo e Doença de Crohn, ao blog Artrite Reumatoide, ao CIT do Rio de Janeiro, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio, blog também Compartilhando a AR, ao deputado Átila Nunes e ao vereador Átila Alexandre Nunes, a Fricô, Gadibes, Gastronomia na Promoção da Saúde, da UFRJ, ao Grupar RP, ao Laço Rosa e ao Alex, nosso querido rapaz do som, a autora Andréa Toledo, do livro Inabalável, A Vida e Luta de Clara Marino, a autora do livro Registros de uma Cronista, Alessandra Castro, Montilly, Nestlé e Recomeçar. Bom, vamos dar início ao nosso seminário. Nossa primeira palestra vai abordar o tema Estreitando os Laços entre o Médico e Paciente, promovendo a adesão. E para falar sobre isso, eu convido o Dr. Carlos Frederico Porto Alegre. Ele é titular da FBG e GEDIB, chefe da gastroenterologia do Hospital Norte Dor, Rede Dor São Luís e Hospital Israelita Albert Sabin, membro do ambulatório de DI do Hospital Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, serviço do professor José Galvão Alves. Por favor, Dr. Carlos Frederico. Obrigado. Hoje, para falar nesse simpósio, a gente torce muito para a gente falar de um tema que, na verdade, a gente acredita muito, né? Porque a gente quer conversar exatamente dessa adesão em que muitas das vezes se bota alguma razão de que o paciente possa ser ou não agregador a essa adesão, mas muitas das vezes a culpa, não vou dizer culpa, ou é desprezo, ou é despreparo, é de nós médicos. Né? Quando a gente fala de doença, a gente tem que falar de um jeito simples para qualquer faixa etária e para qualquer classe social, de um modo que a pessoa entenda, porque o entendimento e o diálogo entre as pessoas fica muito mais fácil para você compartilhar os problemas, as surpresas, o tipo de tratamento que você tem que fazer, né? As necessidades. E no mundo moderno, o que está acontecendo? A gente está se juntando por redes sociais, mas está tendo um afastamento, na verdade, daquela pessoa que você precisa em algum momento, no ato prescritivo ou no ato de orientação. Então a gente vai falar um pouquinho dessas coisas, porque eu acho que eu acredito muito nisso, né? Quem é meu paciente sabe que eu tenho muita comunicação com ele, diária, sábado, domingo, essa coisa. E eu acho que tudo isso que a gente está falando hoje de rede social não está se transportando para quem está tratando, ou para a enfermeira que cuida de uma ostomia, ou de um assistente social que às vezes precisa. Então, quer dizer, essa questão da multidisciplinaridade está sendo às vezes em serviço, mas não está se transportando no sábado à tarde. As coisas podem acontecer domingo à noite, pode acontecer no feriado, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ótimo que não tem conflito de interesse para essa palestra, porque um conflito de interesse, na verdade, é de tentar passar isso para vocês. No Maio Roxo foi feita uma edição do ABCD sobre essa adesão. O que é adesão? Adesão, gente, é a gente primeiro acreditar, né? São várias sequências. Aceitar, né? E se não está sendo bem explicado, explicar de novo, né? Ou conversar com parentes, que seja você adequar a tua linguagem, que isso faz parte da adesão. Não adianta realmente o médico falar: olha, a senhora tem uma doença inflamatória intestinal, tem uma doença de Crohn, e tem uma fístula perianal, né? E tem uma fístula retrovaginal. Você não sabe nem o que é fístula. Você tem que explicar. Se você não explicar com uma linguagem, seja da classe A até a classe E, ele não vai entender. Ou vai negligenciar, ou vai desprezar,
ou vai ver que de repente não foi valorizado. O médico falou uma linguagem. Isso para qualquer patologia. Isso faz parte da adesão. Né? A importância disso é porque a gente vê, gente, ainda que em 50% dos países desenvolvidos, seja qualquer patologia, qualquer doença de tratamento, hipertensão, diabetes, que seja, não se tem uma adesão no Brasil, gente. Alguns estudos, quase 90%. Então tem pessoas com doenças crônicas que não conseguem aderir. Tem que se saber por quê. A grande causa, por exemplo, da hipertensão, de ter crise hipertensiva, acidente vascular cerebral, a primeira causa já descrita é a falta de adesão. Talvez os cardiologistas estejam de um jeito errado. Talvez a pessoa ela acha que está com a pressão boa, então vamos parar o remédio. Isso acontece também para a doença inflamatória. O sintoma de você estar bem não quer dizer que você não tenha que tomar medicação. Porque o paciente tem que sair do consultório entendendo. A senhora entendeu o que é uma doença crônica? Doença crônica é o seguinte, para a vida inteira. Não é uma infecção urinária, não é uma pneumonia, não é uma gripe que pode se resolver com um medicamento durante um tempo e parar esse medicamento. Então isso a gente vê muito ainda no Brasil. Então diferenciar a doença crônica de doença aguda. O médico precisa falar e não ser chato perguntar, a senhora entendeu? Entendi. Isso te dá uma tranquilidade, que você está falando alguma coisa. Não entendi. Então vamos lá, vamos recomeçar. A primeira consulta inflamatória é uma consulta demorada, sim. Demorada porque você tem várias explicações, porque senão a pessoa vai para a rede social, vai para a internet. Tá? Isso a gente vai falar no meio e no final disso. Desprezo e esquecimento. Né? Esquecimento de usar a medicação, às vezes faz parte da adesão. Desprezo também se torna uma coisa que eu nunca me dei conta, mas no final da semana passada, desprezo às vezes pode participar de uma inércia clínica do médico. O que é inércia clínica? Ele vê as coisas, ou não vê as coisas, ou deixa para lá as coisas, e aí ele está num ponto de inércia, parado. Ele não evolui no tratamento, não evolui nos exames, está tudo bem, a coisa vai progredindo internamente. E a gente sabe, quem tem doença crônica, doença autoimune, pode progredir internamente. Então ele pode assumir um desprezo. Está errado? Está errado. Condições. Variadas pessoas têm certas condições. Né? Condições mais clínicas, condições clínico-cirúrgicas, condições sociais, condições de transporte. Tem que avaliar isso tudo. Detalhes. Medicamentos, horários, tomada fora de crise, custos, acesso. Não adianta nada. Por exemplo, o paciente hipertenso, diabético, isso também é uma doença inflamatória intestinal. Eu queria agora, a senhora vai lá e vai comprar essa medicação agora, porque a senhora vai tomar todo dia 4 comprimidos pela manhã. Aí dá um custo enorme de 800, 900 reais. E a pessoa vira e fala, mas esse é o meu salário. Como é que eu vou tomar um remédio? Doutor, eu não tenho acesso. Não, eu não. O médico precisa se mudar. Se ele não tem conhecimento de acesso, procure saber. Às vezes você pode até orientar também, doutor, eu sei, de repente estou sabendo mais do que isso. E às vezes vocês ajudam a gente sim, porque às vezes ficou sabendo antes que a gente. Há pouco tempo aconteceu de 2 medicações entrarem na Rio Farms, né, no serviço do Rio de Janeiro, e, na verdade, os portadores avisaram para a gente. Então, há uma mobilização geral. Então, quer dizer, o médico ele tem que estar atento a isso, horários. O cara é segurança de uma empresa, trabalha num certo horário diferente do outro. Você tem que adaptar as coisas, mas tem que conversar. Não é jogar uma folha de papel e botar no meio do peito dele e jogar, ele vai. Sabe o que vai acontecer? Ele não consegue fazer, ou ele não vai fazer. Isso está dentro, às vezes, do despreparo, de desprezo. E aí, relação médico-paciente. A relação médico-paciente, em qualquer fase da doença inflamatória intestinal, é importante. Mesmo que o paciente tenha uma doença leve. E aí a gente vai conversar porque o que acontece algumas coisas.
Aqui eu peguei uns ganchos do que eu assisti semana passada da Alessandra. Ela deu um relato, um depoimento, né, do que passou na vida dela, lá do início até contar medo. Medo é bom ter medo. Eu falo para meus pais, é bom, eu quero que meu filho tenha medo. Mas esse medo tem que ser trabalhado. Porque se você não tem medo, você negligencia. Você deixa para lá. Você larga de mão. Ou talvez fale que aquilo não é nada. Aquilo não atrapalha em nada e a coisa vai evoluir, vai evoluir. Então o medo do paciente é da coisa que ele não conhece. Procurar conhecimento não é só o paciente procurar na internet ou em revista, alguma coisa. O médico tem que participar desse conhecimento. Ele tem que esclarecer as coisas para o paciente. Isso faz, sim, ele não ficar procurando em outros lugares. Seja por um efeito colateral da droga, seja por alguma coisa que está acontecendo com ele e ele quer saber se é relacionado ao remédio ou se é relacionado à doença. Ele vai ficar muito mais tranquilo se o teu médico está te falando isso. Apoio, sim, precisa de apoio. Apoio da família, apoio no sistema, às vezes, num grupo, como é feito, apoio de alguém que possa te ajudar em relação a entrar na parte, vamos dizer, judicial, ou que seja na parte estrutural da tua vida, para você fazer a aplicação de um remédio. Sim, precisa de apoio familiar, entre. Agora, o paciente que se sente sem apoio do próprio médico, tipo assim, como é que eu falo para o senhor? Você me procura aqui nesse horário, que é o lugar que você pode me procurar. E aí é domingo. Domingo você, não sei, você procura a emergência. A gente vai falar de umas frases aqui. Os pacientes falam, já falaram. Entendeu? Esse medo, dessa falta de apoio, o que acontece? Parceria. Sim, tem que ser a parceria entre o médico e o paciente. Sinceramente, não adianta eu passar uma medicação e a pessoa não fazer. Num primeiro momento, eu vou perguntar para ela o que aconteceu que você não conseguiu fazer. Doutor, eu não tive condição. Eu esqueci. Eu estou com meu familiar doente, eu não consegui entregar os papéis. O médico tem que entender, todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Eu tenho diabetes. Eu tive um real discernimento do que era diabetes depois que eu adquiri diabetes. Não é fácil. Parece fácil, mas não é. Quando chega às 11h45 da manhã, meu estômago está assim, roendo, porque eu quero comer alguma coisa. Eu preciso comer. Então, quer dizer, influencia na tua vida diária. A doença pode influenciar sim na tua vida diária. Muda os aspectos de qualidade de vida. E o médico tem que entender. Se ele se formar uma pessoa distante, não parceira, isso não evolui. Surpresas desagradáveis podem acontecer. E aí, se você tem uma função de alguém que possa te orientar, naquele momento mesmo à distância, as surpresas desagradáveis, elas são amenizadas. Eu passei isso essa semana com um paciente que entrou numa atividade talvez de doença desagradável, e aí o que aconteceu? Fez um edema das pernas, um inchaço das pernas, podia ser uma trombose, entrou em contato comigo, ficamos vendo qual o plano de saúde dele, entendeu? E onde podia ser melhor atendido na emergência. A filha monitorando, me mandava, eu respondia, vai para esse hospital, chegando lá, me liga, quero falar com o emergencista. Chegou lá, logicamente, pode ser uma trombose, aí eu quero falar com ela. Eu falei com ela, esse paciente tem isso, pode ser uma trombose interna, não tem dúvida na emergência, faz internado e confirmou que é uma trombose. A filha, a esposa do marido e o paciente, que é o marido, eles ficam muito satisfatórios em relação a isso, quando sentem que não estão sendo jogados para o setor de emergência. E vocês vão ver algumas frases. Sabe, tranquilos, olha, o médico passou isso aqui. Pode usar, não pode usar, porque às vezes o desconhecimento da classe médica também ainda é muito grande. Também. Saem tranquilos para casa, vão voltar no consultório. Agora você imagina se não tem contato. Imagina se não tem contato. Vai para a internet e vê trombose, morte. Vai primeiro associar, sabe o quê? A primeira coisa? Trombose.
edema agudo de pulmão, né? E foi aquilo que o pessoal fez bioplastia lá, o tronco subiu e morreu. Será que eu vou ter a mesma coisa? Entendeu? Se você não explicar. Se você não explicar, fica assim. Tá? Empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento, na verdade, é o paciente ele ter conhecimento, discernimento das coisas e o médico participar disso também. Né? Decisões compartilhadas. Né? Representar e falar dos efeitos colaterais. Representar e falar das coisas que podem acontecer. E vamos escolher juntos em relação ao teu tipo de hábito de vida, o teu tipo de trabalho. Não adianta você, às vezes, querer fazer alguma coisa se a pessoa pode não ter essa condição de fazer. Isso acontece, às vezes, muito no interior. Muito. Você tem que criar meios. Tá? Acolhimento. Sim, se sentir acolhido em qualquer patologia é bom. Não é só o acolhimento da família, não. O médico tem que transmitir calma. Se ele for o primeiro a transmitir desespero, ele vai procurar, olha só, está indo mal a coisa. Como a gente ainda vê. A gente ainda vê o profissional mal preparado na linguagem. E chega e vira e fala, você tem doença de pulmão? E você vai morrer, e fala morrer, não fala nem falecer. Ele vai morrer em 5, 10 anos, porque tem um conhecimento do passado, de que vários pacientes entravam em atos cirúrgicos múltiplos. O paciente de artrite reumatoide vivia entrevado na cama multiplamente, todos, que não tinham, ele não adquiriu ainda o conhecimento moderno de que tem certos procedimentos, certas drogas para poder ajudar. Essa é que é a verdade. Então, quer dizer, responsabilidade do paciente médico é no linguajar, é no falar, é no transmitir, é no acolher. E do paciente também entender que ele está fazendo uma parceria, como eu falei antes. Bulas e efeitos colaterais. Não existe nenhuma medicação que não tenha um efeito colateral. Não existe nenhuma. Logicamente, você tem que explicar para o paciente e tem que ser transmitido pelo médico. Doutor, esse remédio que eu vou fazer, ele pode dar algum efeito colateral na sua experiência? Eu falei, pode. Na grande maioria das vezes, a gente pode acontecer isso, mas não são todos que acontecem. Porque isso faz parte do projeto de segurança. Senão ele vai ler a bula, realmente. Hoje a leitura de bula, quando você tem a bula, você tem que botar tudo. Tem que botar tudo, seja bom, seja médio, seja menor. Há pouco tempo atrás, uns 6 meses atrás, tinha uma paciente minha que reclamava de um sintoma, que eu falava, poxa, nenhum desses meus pacientes que usa esse remédio tem isso. Eu fui ler. Aí estava lá, evento adverso menos comum. Menos comum é menos comum, mas pode acontecer. E aí eu valorizei aquilo, a gente mudou algumas coisas e a coisa muda. E aí não teve mais esse evento adverso. Então é isso que a gente quer transportar. Quer dizer, essa comunicação tem que acontecer. Não desprezar. Não achar que é frescura. Vocês ficam muito chateados quando são desprezados. Eu também fico desprezado. Eu falo sempre um negócio assim. Eu adoro ser convidado para festa. Nem que seja para ficar lá pertinho do quarto de serviços gerais, perto da área de lavagem de serviço. Não precisa ficar na sala de jantar. Mas quando a gente é desprezado, a gente se sente negligenciado. Tá? O paciente se dá alta. Né? Isso acontece muitas das vezes. Isso quebra uma relação médica. Por que você fez isso? Eu te orientei isso. E há uma frase: doutor, eu achei que eu estava boa, eu estava curada. Porque eu fui até num outro médico, ele falou, para de tomar isso, se você não está com diarreia, você não precisa ficar tomando. Errado. Faltou orientação lá na frente. Ou faltou percepção de que ele tem uma doença crônica. Né? A linguagem ficou desacertada. Falta de comunicação entre os médicos. Isso aqui é uma festa. Né? Quando a Alessandra falou na coisa holística, em multidisciplinaridade, hoje não dá para eu ficar afastado de um outro médico que trata uma outra doença de um paciente meu com doença autoimune e doença inflamatória.
Se eu estou vendo que a pessoa está tendo alguma alteração e não conseguindo ter aquela orientação nutricional de adquirir aquele tipo de coisa, eu vou ligar para o nutricionista e de repente, olha, fulano, olha, rever as coisas aí que a paciente tal, ela não está conseguindo entender, ou está conseguindo adquirir aquilo tudo que você está passando, né? E a gente vai ter que mudar de acordo com o que ela gosta, hábitos, né? Você imagina, você pega uma pessoa do Pará, que come farinha todo dia, isso não é minha área, tá? Mas aí você tentar modificar esse hábito da pessoa é difícil. É difícil. Explicar para ela que tem que tomar remédio todo dia, que isso faz parte da adesão, é difícil. Explicar para ela que ela tem que ir no reumatologista, porque ela tem um problema reumatológico também, e que tem que acompanhar, às vezes a pessoa acha, não, tá tudo bem, eu não preciso, não, precisa sim. Entendeu? E esse médico, reumatologista, ou dermatologista, ou oftalmologista, ou cardiologista, ou endócrino, tem que se comunicar. O ginecologista, porque há ainda falta de conhecimento e medos também do médico. E a pior coisa é o paciente sentir que o médico está com medo. Tem gente que não consegue camuflar isso. O paciente percebe. Multidisciplinaridade, como ele falou. Remissão, atividade pura. Tudo que a gente quer e faz parte da adesão é tratar o paciente e ele chegar na remissão. Porém, a atividade pode acontecer. E a gente tem que explicar, o médico tem que explicar, vocês têm que cobrar, doutor, se eu tiver uma atividade de doenças, pode acontecer? Pode. Mas doutor, eu estou tendo atividade 4 vezes no ano. Acho que tem alguma coisa aí alterada. Não tem? Não, isso é da doença e você fica tomando corticoide. Pô, mas eu já fui lá, aí o que acontece? Aí ele negligencia, despreza, não se atualiza, ele vai, o paciente vai para onde? Para a rede social. Para a rede social, e aí ele escuta lá, estou tomando 60